Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre pontuação, nós iremos estudar agora um pouco sobre o ponto e vírgula e os dois pontos. Em relação ao ponto e vírgula, o ponto e vírgula ele indica na escrita uma pausa um pouco mais longa que a vírgula e um pouco mais breve que o ponto final. Então, o ponto e vírgula ele fica nesse meio termo. Ele é um pouco mais longo que a vírgula e mais breve que o ponto final, tá certo? E os casos apresentados a seguir são os únicos que, por sua ocorrência mais regular, possibilitam uma sistematização do emprego desse sinal de pontuação. Então, ponto e vírgula é um sinal de pontuação que não é tão trabalhado assim, não é tão explorado, né? A gente pouco utiliza. Acredito que algumas vezes a gente fica até na dúvida em quais situações podemos utilizar o ponto e vírgula. E uma das situações que nós podemos utilizar o ponto e vírgula é entre índices de leis, decretos e regulamentos. Nós temos aqui um trecho da lei LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos o artigo 214, em que diz: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos às diferentes esferas federativas que a conduzem. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos em educação para a proporção do produto interno bruto. O que é que nós temos aqui? Nós temos um artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em que nesse artigo a gente observa a utilização do ponto e vírgula, não é isso? Ou seja, aqui são apresentados alguns termos dessa lei, desse artigo, e para enumerar esses termos é colocado o ponto e vírgula, para indicar essa pausa, ok? O ponto e vírgula ele também é utilizado entre orações coordenadas que já apresentavam vírgulas. Então, se eu tenho uma oração coordenada, em diferentes situações ela já apresentou vírgula, em algumas delas eu posso utilizar o ponto e vírgula. Aí nós temos aqui, né? Este verbo indica o ato de estabelecer diferenças, ou seja, distinguir, diferenciar, separar. O ato de especificar, listando, descrevendo ou relacionando. O ato de separar, segregar e marginalizar. Observe que aqui nós temos duas situações em que foi colocado ponto e vírgula. Porque nós temos orações coordenadas, e nessas orações já há várias situações em que as vírgulas se fazem presente, por isso foi colocado o ponto e vírgula em duas situações da oração, ok? E o ponto e vírgula ele pode ser utilizado também em índices enumerados. E aí nós temos aqui: foi requisitado o seguinte material: papel, cartolina, réguas, lápis, canetas, borrachas, lápis de cor. Observe que aqui eu estou enumerando materiais escolares, não é isso? Então, na enumeração, eu também posso utilizar o ponto e vírgula, certo? E os dois pontos? Os dois pontos, eles podem ser utilizados para anteceder o início de uma fala de uma pessoa ou de um personagem. Nós temos aqui o trecho de uma obra de Antônio de Alcântara Machado, né, que diz: o delegado perguntou: qual a causa do motim? O homem respondeu: a causa verdadeira do motim foi a falta de luz nos vagões. Observe que as situações em que foi utilizado aqui os dois pontos é exatamente para anteceder o início da fala das personagens. Então, em uma das situações que nós podemos utilizar os dois pontos, é exatamente uma situação desse tipo, em que uma personagem vai falar, ou uma pessoa, né? Então, há essa necessidade de colocar os dois pontos. Iniciar uma enumeração. Então, em uma situação em que eu vou enumerar, né, algumas palavras, algumas coisas, há essa necessidade também de colocar os dois pontos. E aí nós temos aqui 5 ameaças à vida na Terra.
aquecimento global, biodiversidade, água, petróleo e lixo. Observe que aqui eu vou enumerar quais são essas ameaças. Então, para enumerar essas 5 ameaças, há necessidade de, antes de colocá-las, né, colocar os 2 pontos para indicar essa enumeração, ok? Esclarecer ou concluir algo que já foi explicitado. Então, numa situação em que eu vou esclarecer algo que já foi dito, né, eu também posso utilizar os dois pontos. Nós temos aqui, bem-aventurado são os pássaros, não pensam em liberdade, porque voam nela sem idade. O que nós temos aqui? Quando o eu lírico diz, né, bem-aventurados são os pássaros, nós já temos aqui uma informação, mas ele quer esclarecer ainda mais essa informação. Então, para esclarecer ainda mais, né, a informação, ele faz uso dos 2 pontos, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço virtual a todos e todas.